E a gente nem precisa do microfone, né? Pronto, está gravando. Pronto. Vira para Nelma. Vira pra Não, deixa primeiro eu me sentar. Bem, nós planejamos... Desculpa, não entendi. Ah, tá. Acho que tem pouca gente que pode chegar todo mundo. Eu acho que se chegar Tem todo mundo para cá, gente. eu vou deixar aberto aqui porque amplifica, né? Mas nós somos poucas pessoas. Chega mais perto, gente. Aí a gente fica mais aconchegante mais também. aconchegante. O assunto já Fica mais aconchegante. Vamos aconchegar. Vem, Lilinha. Tá bom. Tá. Roberto não se chega, não quer chegar, não. Vamos ser. O que vocês querem água? Eu vou deixar logo água porque eu não preciso dar. Bem, a organização do evento, nós planejamos que, antes de qualquer coisa, que iria ser online também para os membros do EBEP que moram em outros estados ou até em outro país, né? Mas não vai ser possível, porque estamos sem internet aqui. Então, vamos gravar o evento para quem mora em outros lugares e vamos ver, né, procurar agora fazer um bom encontro, uma boa roda de conversa, que eu acho que é esse o objetivo daqui. Todo mundo aqui afinadíssimo, né? Boa noite. Então, antes de tudo, boa noite a todas e todos aqui, todos. Né? Boa noite, muito obrigado pela presença numa segunda-feira no Rio de Janeiro, mês de julho, mês de muita gente de férias também. A gente né? é doida, né? Tudo bem. Então, a gente apostou fazer isso, eu acho que tem uma vontade, eu acho que mais do que o número de... Né, a gente gostaria de ver essa sala cheia aqui hoje, mas não está sendo possível, mas é possível a gente poder conversar e as ideias que tem neste livro, resultado de uma pesquisa da Berenice Bento, né? Que eu vou apresentá-la daqui a pouco, mas que essas ideias, né, e o trabalho também que a Débora veio fazendo como uma judia antisionista, que essas ideias possam espalhar, reverberar e se desdobrar em vários espaços, que eu acho que é esse o que nos motiva e nos movimenta a estar aqui e aproveitar a vinda da Berenice ao Rio, numa segunda-feira, né? Iniciar uma semana com este evento. E eu tenho uma mania de olhar meus rascunhos, minhas ideias de texto, só para... Eu acho que isso é uma mania que vem de outras formações, de outros estudos meus, que está sempre apoiada em tempo um texto aí, né? Então, eu agradecer ao EBEP Rio, né, pela abertura desse espaço, a mobilização de uma estrutura, não deu para ter a estrutura que a gente tinha planejado, mas é a que é possível. Agradecer também ao CD, a acolhida e a receptividade nos dois momentos em que eu propus trazer Berenice Bento aqui para conversarmos sobre este livro. Especificamente, ela teve numa jornada aqui o ano passado, falando sobre um outro livro dela, uma conferência de abertura da jornada, que foi o livro Abjeção, uma construção histórica do racismo. A Berenice já nos visita aqui de vez em quando, a gente estava lembrando hoje que a visita começou em 2016, quando ela veio aqui pela primeira vez falar, a gente começou a falar que era sobre gênero, que a conferência dela ia falar, e ela veio falar, a gente acabou acordando que falaria sobre a Palestina. Paulinha foi a mediadora. Foi a mediadora, sim, era a época que estava eu e a Paulinha na comissão de programação, então foi organizado. Ela esteve aqui também no meio não teve presencialmente, mas foi um evento online no meio da pandemia, também falando sobre Palestina, que ela leu poesias, Foi. né, as poesias de Gaza. Foi. Né?
E teve nessa jornada, está aqui conosco hoje, especificamente por conta desse livro aqui, né, Dispositivo Sionista, né, e seus descontentes, histórias de pessoas judias e antisionistas, que ela está lançando aqui no Rio, né, hoje aqui no EBEP, em outros lugares também. Então, e o CD abriu quando eu propus que ela viesse aqui, seria em maio, acabou não sendo possível e ficou para agora, né? Agradecer a Solange, também presidente do CD, porque ela me enviou hoje cedo uma mensagem desejando uma boa roda de conversa e justificando a sua ausência. Né? A ideia dela era de uma presença online, mas não está sendo possível. Né? E vou chamar então para a nossa roda. A ideia é uma roda de conversa entre nós todos aqui. Né? A gente só vai dar uns pontapés iniciais, abrir. Né? E então a Berenice Bento, que é socióloga, professora e pesquisadora da UNB, autora de vários livros, do quais destaco A Reinvenção do Corpo, Sexualidade, Gênero e na Experiência Transsexual, A Abjeção, a Construção Histórica do Racismo, que é finalista do Prêmio Jabuti, e este Dispositivo Sionista e seus descontentes, Histórias de Pessoas Judias Antisionistas. Débora Abramante, psicanalista e membro dos coletivos Árabes e Judeus pela Paz e Articulação Judaica de Esquerda, uma antisionista, né, uma judia antisionista engajada na luta por uma Palestina em um mundo livre, por uma Palestina livre em um mundo sem colonialismo. Tá? E aí, né, como cidadã do mundo e psicanalista, né, eu diria que quando a desumanização é a redução do outro ao nada, ainda que distante no tempo ou geograficamente, impossível a gente não ser afetado e convocado a fazer algo além de estudar e, no meu caso, que me coube, né, de modo ínfimo, propor essa roda de conversa, né? Então, isso é a minha parte. E vou começar com uma leitura de um pequeno trecho do livro de Berenice Bento, que eu não citei aqui, mas que se chama Estrangeira, uma Paraíba em Nova York, que fala da experiência dela, dos momentos dela lá. E eu vou pegar um texto, né, um capítulo que fala sobre a cidade. Depois que eu peguei esse texto, esse capítulo, me ocorreu também um conceito que você traz tanto no Abjeção quanto nesse livro aqui, explora mais aqui, que é o conceito da genocidade, né? Como é que a questão da cidade vai estar presente no seu movimento, no seu trabalho de pensar, né? Da cidade, seus habitantes, da cidade e a diversidade, a multiplicidade das pessoas em uma cidade. E neste capítulo tem um item que se chama A Palestina. E aí que eu vou começar para dar esse pontapé. Nos últimos meses, ela estava em Nova York em 2013, 2014. Houve, né, um massacre, né, no povo palestino, sobretudo Gaza, e teve manifestações em Nova York. E ela lá presente participou das manifestações. Foi muito tocada, né, nesse livro narra por um palestino queer que gritava, né, que falava de sua dor, e aí ela em até um momento ela disse aí que ela começou a, né, isso, como é que isso mobilizou ela no sentido de como é que é possível isso, né? Como é que é possível, né, esse lugar de desumanização do outro, esse projeto, esse trabalho de desumanização do outro. Então, vou ler. Nos últimos meses, comecei a me dedicar mais ao estudo da questão de Israel e Palestina. O que eu não sabia era da importância internacional dos judeus não sionistas na luta em defesa do Estado palestino, do grupo de ex-militares do exército israelense que rompeu o silêncio e começou a denunciar as atrocidades contra o povo palestino, as atividades do grupo Não em Meu Nome, formado por judeus em todo o mundo.
um outro parágrafo. Eu tinha lido as acusações que alguns judeus faziam às supostas posições antissemitas da filósofa Judith Butler, uma judia. A sensação de horror que eu tinha diante dos sucessivos massacres ao povo palestino levava-me a uma crise silenciosa. Será que eu sou antissemita? E eu continuava no meu processo interno de confusão. Será que denunciar os crimes do Estado de Israel e se posicionar pelo direito de um povo à autodeterminação podem ser considerados como atos antissemitas? A Débora estava ainda há pouco falando sobre essa questão, né? Então, quando eu abro, né, leio, eu estava lendo isso aqui, me tomou muito esse livro aqui, mas me remeteu a esse processo do encontro com algo que faz uma pesquisadora, uma pensadora, abrir um projeto de pesquisa, né? E percorrer, isso em 2014, a gente tem aí 10, 12 anos, né? Então, tem um longo trabalho aí de pesquisa que correu nos últimos anos, paralelo também ao trabalho de pesquisa sobre a questão do racismo, né, aqui no Brasil. Então, correu. Então, neste livro, tá, eu reencontro, eu destaco, né, algo também que aparece neste livro da fala de Berenice, cita Berenice, quando ela traz a gostosa sensação da curiosidade infantil que surgiu nela nesta época em Nova York, uma descoberta um reencontro, eu que chamei de reencontro, né, com essa gostosa sensação da curiosidade infantil. Para o psicanalista, a curiosidade infantil, a questão do infantil nos move, né? E da curiosidade pela existência do outro, né, que é o que ela escreve aí nesse texto. Então, eu queria, né, chamar a Berenice e a Débora, né, e a vocês também, para a gente poder falar das questões que nos tocam. Eu vou dar para a Débora falar também, né? Uma das questões que me tocam muito quando eu leio Berenice, eu vou, né, falar Berenice, tá? Tá bom. Quando eu leio Berenice, uma das questões que me tocam muito é o trabalho, o movimento de pensamento dela. Isso é algo que me... Né, como é que é o movimento de pensar e o trabalho de pensamento que abre uma rede e que me chamou uma rede de campos para dialogar, para compor. Esse livro aqui ela faz as entrevistas, tem entrevistas com os judeus antisionistas, tem as experiências dela, que começa em Nova York, né, participando das manifestações, da tentativa de ir ao encontro, a uma conferência da Judith Butler, que acabou não acontecendo, e tem, né, a ida dela, né, à Palestina, né, duas vezes. Então, tem uma pesquisa, e a pesquisa com outros... Vou botar um brinco aqui, tá? Peraí, gente, tira o anel. Isso não estava... Mas aí não fala. Mas, então, esse movimento de pensamento, e eu estava conversando com ela, né, que eu comecei a me dar conta desse trabalho de pensamento dela, que a questão que tem, como é possível isso acontecer, mas isso aconteceu, isso dela incide, sobretudo, sobre modos de subjetivação ou modos de produção de subjetivação. A partir da interferência, da intervenção, ela, como socióloga, vai ler isso a partir do Estado e de ideologias. Então, tanto quando ela pega a questão trans, que ela vai trazer essa questão, quanto está perguntando, né, sobre a questão racial, da escravidão das mulheres, né, a questão do ventre livre aqui no Brasil, e quanto também ela está aqui, como é possível produzir uma subjetividade
que desumaniza o outro completamente. Então, é neste sentido que o trabalho dela, né, que me interessa também, acho bem interessante. Acho que nos interessa aqui a nós, psicanalistas, também, esse diálogo, né? Débora. Bom, primeira coisa, Berenice, que você, para mim, cunhou. Você é uma grande frasista. Inclusive, eu já te disse que eu vou pedir para você ler um trechinho do teu livro, que para mim é muito especial, que é o teu relato da sua viagem, né? Do insuportável da sua viagem. E para mim, você cunhou uma das frases mais brilhantes do horror que a gente vive, que foi sobre a palestinização do mundo. Né? Como se a questão palestina tivesse restrita à Palestina. Né? Como se a questão palestina não abarcasse os descartáveis do mundo. Né? E como se o projeto realizado na Palestina não fosse um projeto, né, para o mundo, né? Enfim, de eliminação dos indesejáveis. Né? Então, primeiro, a sua frase é brilhante. E depois, assim, eu brinquei com a Berenice, que eu li o livro dela, eu não sei aqui quem já leu, né? Mas quem não leu, por favor, leia. E o último capítulo, ela faz um relato da última viagem dela. Como eu vou citar o nosso autor preferido, Ana, né? O Milton Atum faz o relato do Certo Oriente, ela faz o relato do insuportável da viagem dela à Palestina. E é um capítulo fabuloso, que eu fiquei absolutamente mobilizada. Então, eu sugiro a vocês, que foi um pouco o que eu fiz, a lá Cortázar, o jogo da amarelinha, que eu brinquei com ela. Eu falei que leiam esse capítulo lendo os outros, porque é uma conversa o tempo todo com os outros capítulos, né? Enfim, e aí, como a Nelma falou de 2014, que você falou da palestinização do mundo, eu lembrei muito, que eu não sei se você conhece, um artigo da Rita Segato, que é uma das pensadoras que eu mais leio no momento, em que ela escreveu um texto em 2014, né, que as pessoas acham que está se pensando a questão palestina a partir do 7 de outubro. Né? Quer dizer, e é muito o que os chamados os sionistas de esquerda, né, os judeus sionistas de esquerda, querem datar, né, a questão do 7 de outubro. Né? Quer dizer, Nakba é uma palavra para eles completamente, né, fora-cluída. Assim. Ninguém fala de Nakba. Né? Então, a Rita Segato diz assim, em 2014, pois estamos diante de uma pedagogia do arbítrio e da crueldade. Né? É muito cara para esse conceito, para Rita Segato, de uma pedagogia da crueldade, que é uma ameaça contra todos os povos do mundo. Nesse sentido, bem concreto, somos todos palestinos. Porque como se subjuga a Palestina, sem qualquer restrição legal, inaugura uma fase da história na qual o autoritarismo, o controle ditatorial, arbitrário, faz conexão com toda a globalização. Acabamos de descobrir que vivemos em um mundo anômico, onde nada é capaz de deter a letalidade dos mais fortes. Somente uma luta decolonial em escala mundial contra um caráter do controle estatal de Israel, do racismo e da colonialidade do poder, pode oferecer uma saída para o genocídio em curso e para a ameaça que ele representa para toda a humanidade. Então, né, vocês duas formulam esse conceito, né, da palestinação do mundo. Né? E aí eu estava conversando com a Berenice, e eu estava assim, hoje eu estava pensando no que perguntar para ela, e eu acho que a questão mais fundamental é o antissemitismo. Né? Por exemplo, os ditos sionistas de esquerda, né, não tem outro argumento a não ser se fixar na questão do antissemitismo. Né? Hamas caiu por terra. Né? O que Israel faz na Cisjordânia é um genocídio idêntico a Gaza. E na Cisjordânia a gente não tem Hamas.
Então, não tem esse argumento de que o terrorismo, né, o terrorismo do Hamas justificaria qualquer represália, né, e que as crianças mortas e que as mulheres mortas seriam, né, como é que eles chamam? Escudos, né, escudos humanos. Então, assim, eu fico pensando que o último bastião que se tem, né, de alguma forma, para não enfrentar, né, o insustentável, é a questão do antissemitismo. E aí eu estava conversando com a Berenice que desde janeiro eu fui convocada pelo governo federal, né, eu faço parte de um GT promovido pelo Gabinete Institucional da Presidência da República, né, instituído pela Clara Ante, que é para discutir a questão do antissemitismo, né? E começa com uma insolidez absurda, né? E especificamente se mobilizam 8 ministérios, a Polícia Federal, para discutir única e exclusivamente antissemitismo, que todos nós aqui consensuamos que não é o racismo que mais mata no Brasil, né? Que não é o racismo nesse momento que causa, né? Não é o racismo que mata 17, enfim, não sei o número preciso, mas de meninos né, em situação precária, em comunidades, enfim. E eu participo desse GT, participei desses GTs, e é muito assustador, porque a Clara Ante chamou a CONIB, por exemplo, para fazer parte desses GTs. Né? E a CONIB claramente tem uma posição absolutamente contrária à política externa do governo. Né? Inclusive, chamaram Lula de antissemita, quando Lula disse que o que havia, o que né, Israel estava perpetrando era um genocídio. Então, assim, é muito assustador um balaio assim, né, que congrega sionistas de esquerda, congrega né, uma instituição judaica extremamente conservadora, né, que beira o fascismo, porque a gente não pode esquecer que foram eles que chamaram Bolsonaro para falar na hebraica, né? E assim, eu sinto desespero, né, em trazer a questão do antissemitismo como um bastião para tentar converter e convencer corações e mentes. Né? E agora há tanto que o PL da Tabata, né, que pode ainda ser aprovado, vai nesse sentido, de perpetrar essa confusão entre antissemitismo e antisionismo. Né? Quer dizer, é só fortalecendo a ideia do antissemitismo que esse projeto pode se realizar. Né? Quer dizer, então, eu acho que a última, né, é o último bastião deles. Assim. Vamos falar sobre o antissemitismo e, efetivamente, o antissemitismo aumenta na sociedade brasileira como em qualquer sociedade. Né? E é impressionante que em todas essas discussões a Palestina não entra em questão. Impressionante. É impressionante. Como se discute o aumento do antissemitismo sem se discutir o que está acontecendo, entendeu? O que Israel está realizando. Então, assim, e a gente está tentando, né? Eu acho que há duas questões que aumentam o antissemitismo. Primeiro, essa confusão que eles fazem questão de evidência, que é a confusão entre antissemitismo e antisionismo, né? Que eles fazem questão de aprofundar essa confusão, né? Para ter algum ganho em relação a isso. E outra coisa é que o antissemitismo é fundamentalmente uma questão da extrema-direita. E quem defende Israel possivelmente não gosta, não vai defender. Tem aquela moça lá do Congresso, aquela que usa um arquinho, que eu esqueci o nome, que usa aquele arquinho que é claramente um símbolo, né? Nazista. Ela tem no gabinete dela uma bandeira de Israel. Então, quer dizer, a questão de Israel é totalmente desconectada da questão do antissemitismo. Então, eu acho que é uma outra questão muito importante, assim, né? Esse perigo que realmente há, como no governo Bolsonaro, né? Que as células,
nazistas cresceram enormemente e que, efetivamente, há um risco, né, do antissemitismo crescer nesse sentido, é totalmente relegada essa discussão em nome de se aprofundar uma discussão em que rivaliza o antissemitismo com o antisionismo, assim. É uma coisa muito assustadora, né? E agora os sionistas de esquerda, eles lançaram uma nova modalidade, que é criar um conceito de antissemitismo brasileira, ou seja, criar o antissemitismo seria uma forma especial de racismo. Né? A gente precisa criar um conceito especial para antissemitismo para que ele entre como um racismo especial. Temos leis tão eficientes, tão eficazes em relação ao racismo, que nós sabemos por que elas muitas vezes não são efetivadas. Por quê? Né? Por que se criar um conceito de antissemitismo brasileiro? Qual a função que isso ocupa? Então, o livro também da Berenice, ele é anterior, né, ao 7 de outubro. Então, eu queria que você um pouco discutisse aqui, falasse um pouco para a gente como você acha que está essa questão do antissemitismo no momento, quer dizer, como ele está sendo instrumentalizado, que eu acho que isso é bem importante. E outra coisa que eu estava conversando com a Berenice é que a gente organizou um seminário um tempo atrás em São Paulo, né? Que o Norman Frankenthal veio, que é uma pessoa, um grande, né? Um grande pensador judeu antisionista, e que ele lança uma questão que a gente estava conversando, né? Ele acha que o conceito de supremacia judaica ele é um conceito muito importante para alicerçar o conceito de sionismo, né? Porque ele dá o exemplo, por exemplo, do Chomsky, que entraria no livro da Berenice, né? O Chomsky começa como sionista, o Chomsky começa a vida dele como linguista, como sionista, e se torna um dos mais defensores, né, palestinos e antisionistas. Né? Presume-se que ele tenha um arquivo onde ele guarda os documentos mais importantes sobre essa questão. Então, você tem no Chomsky um entrevistado em potencial da Berenice aí, de como ele fez... Depois de Epstein, acho que não esse é o problema. De como ele teria feito essa transição, né? Então, e aí, o que o Norman vai dizer? Que você cria um imaginário, né, aonde o judeu é colocado num lugar de superioridade intelectual, né? Quando você fala em judeu, as pessoas logo citam, né, os três maiores, né? Freud, Marx e Einstein. Dizem, olha, os judeus são só isso, os judeus são só formadores do Ocidente. Né? Os judeus são os maiores capitalistas, os judeus são os maiores banqueiros. Quer dizer, há uma relação de poder também que passa pelo saber, que passa... Enfim, ele vai dizer Hollywood, entende? Desde o final da Segunda Guerra, o que Hollywood faz? Faz propaganda sionista o tempo inteiro. Né? Coloca o judeu nesse lugar, primeiro do escolhido, né? De alguém que tem privilégio, que tem quase E isso é muito interessante, porque eu nunca fui sionista, eu venho de uma família que é muito original, que a minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, inclusive era uma pessoa muito erudita em línguas, então ela era tradutora, era uma das poucas mulheres que tinha acesso aos textos sagrados, que ela era ligada ao Davi Pérez, que era um sionista que traduziu diversas. E a minha avó era uma pessoa religiosíssima e não era sionista. Né? Ela achava que o judeu podia se realizar na diáspora. Então, eu então nunca tive essa experiência do sionismo na minha família. Né?
Mas tive essa marca, assim, né, eu era boa aluna, assim, e sempre tinha isso, de dizer, bom, a Débora é judia. Então, eu fico pensando assim, quando eu fui discriminada por ser judia, o Silvio está aqui também, é um exercício que eu faço sempre com ele aqui, quando que nós fomos, que há pessoas, inclusive, que querem dizer que o antissemitismo é estrutural. Quando que nós fomos impedidos de qualquer coisa por sermos judeus? Quando que nós não entramos no emprego? Quando que numa entrevista sermos judeus foi alguma marca que nos discriminou? Quando isso? Então, assim, sem dúvida, entende que judeu o antissemitismo é uma espécie de racismo que incide sobre algumas pessoas, sobre alguns comportamentos, mas tá quilômetros de ser estrutural ou de, enfim, né? E aquilo que a gente estava comentando, assim, é estranho como judias e judeus que não são conservadores, que não representam, por exemplo, a CONIB, que representam o fascismo, né, que representa a ordem financeira. É óbvio que quem representa a ordem financeira, que quem representa o capital, qual o interesse que tem em vidas palestinas? Nenhuma. Né? Qual o interesse que tem em vidas periféricas? Nenhuma. Né? Mas quem não representa isso, entende? Como que não pode se mobilizar diante da catástrofe que nos acomete? Então, queria um pouco que você comentasse esse conceito do Norman, se você acha que faz sentido ele colocar isso. E aí, para acabar, eu vou, assim, rapidamente, o livro da Berenice é muito interessante. Ela fala sobre, inclusive, esse pedaço que a Nelma cita, está presente no livro dela, nesse livro novo, que ela fala como ela foi se aproximando da questão. Inclusive, ela era mais sionista do que eu, né? Que ela achava que Israel era maravilhoso, ela achava que kibbutz era uma coisa incrível, essa coisa toda. Depois ela foi se desconstruindo também. Ela faz uma entrevista e depois você fala da sua viagem. Né? E aí ela fala de dois pensadores muito importantes. Ela fala da Judith Butler, que tem um livro fundamental, e ela fala do Ilan Pappé, que é outro pensador também fundamental. E aí eu fiquei caçando no teu livro se você tinha citação, que para mim é a citação mais importante da Butler, e você não fez essa citação, então vou poder fazer. Porque uma das coisas muito interessantes que a Butler, não só a Butler, né, mas aí os filósofos, e mesmo Freud, que a gente estuda tanto, né, que ele diz que a gente não é dono nem da nossa própria casa, a gente não tem praticamente ingerência nenhuma, né? A Butler e Derrida e Levinas, eles vão dizer que a judeicidade, né, ou judeidade, eles são uma convocação ao outro, eles são uma convocação à alteridade, né? Que essa é a característica fundamental do pensamento ético da judeidade. Débora, posso fazer uma proposta? Pode. Não, deixa eu só ler a Butler e acabo aqui. Não, que eu ia propor a Berenice falar. Não, ela está terminando, ela já está terminando, você entendeu? Então, eu estou acabando. E aí, deixa eu só pegar a Butler aqui. E peraí, me perdi. Não, você ia ler a tese, você ia ler, desculpa. E aí a Butler, não, mas o interessante foi isso, eu já era antisionista, babá, e ia fazer até uma homenagem aqui, uma colega nossa do EBEP que faleceu, um dia nos chamou para encontrar o Milton Atum. E aí o Milton Atum, conversando comigo, falou, nossa, eu fico emocionado de conhecer uma judia que não é sionista. Aí ele falou, você já leu o Said? Né? Aí eu falei, lê o Freud e os não-europeus. Aí ele falou, você tem que ler orientalismo. Aí eu falei, tá na minha fila. Ele falou, então põe ele na frente de todo mundo que você já leu. Vai ler Said e vai ler orientalismo. E a leitura do Said me radicalizou absolutamente. Eu passei de uma judia não sionista para uma militante judia não sionista. Uhum. E é linda essa citação que a Butler vai fazer e que é muito cara a todos nós que já lemos Moisés e o Monoteísmo.
Moisés é a figura da catexia de dois povos, uma conjuntura viva. Said observa que o não europeu, do ponto de vista dos judeus árabes, é fundamental para o significado do judaísmo. Quando leio as palavras de Said sobre o assunto, agradeço pela compreensão da judeidade que jamais teria sem ele. Ou seja, ela compreendeu profundamente a judeidade por um pensador, né, que não era da judeidade. Sem ele. Deste modo, ele age como não europeu que poderia fundar o povo judeu de novo. Para mim é comovente evocar uma aliança originária e insuperável. Quer dizer, e afetada pela judeidade, eu me tornei uma palestina. Coisa linda. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar um tempo e depois eu queria que a gente conversasse, né, mais, agradecendo enormemente ao espaço, ao IBEP, que já é um lugar que eu me sinto bastante à vontade, né, para conversar e... vai virar para cá, é verdade, eu tinha esquecido. Eu me sinto bastante à vontade e com muito respeito também, né, pelo trabalho que esse espaço faz, pela minha companheira e amiga, a Nelma, que a gente já tem conversado há muitos anos já, a Débora, que chegou há menos tempo na minha vida, mas também que eu tenho um carinho e uma admiração imensa pelo trabalho que vocês fazem, porque não é fácil, né? Eu acho que de fato, vocês traz a questão do seminário aqui para a gente, e que eu não acompanhei tanto nas entranhas, mas quem estava ali dentro sabe que a coisa é muito violenta, é muito pesado, né? Eu talvez faça a seguinte questão, apresente rapidamente o livro, né, de como que eu organizei. Depois eu tinha um pedido para ela ler um trechinho do último capítulo. Pronto, aí você da pode... demolição. Tá, porque é o seguinte, qual que é o projeto do livro? Foi isso, né? Eu estava em Nova York, voltei para o Brasil início de 2015, eu tinha decidido que a primeira viagem, uma decisão, não sei como, porque era uma decisão tão abstrata, mas ela estava lá. O primeiro lugar que eu quero ir depois que eu voltar para o Brasil é para a Palestina. Incrivelmente, 2 semanas depois, chega um e-mail fazendo uma convocatória para um congresso de geografia crítica em Ramallah. Falei, que coisa esquisita. Vamos que vamos, né? Volto para o Brasil e começo a organizar essa viagem. E foi tudo muito esquisito, essa organização dessa viagem, porque eu fazia perguntas do tipo, vocês podem, por favor, me dar a lista dos brasileiros e das brasileiras que vão para eu poder dividir e tal? Essa informação é sigilosa, nós não podemos passar. Aí daqui a pouco chega uma outra informação no meu e-mail, assim, quando você chegar no aeroporto, Ben Gurion, não diga que você vem para Ramallah, não diga que você... Aí eu lembrei da nossa época de militante, Augusto é meu camarada há 40 anos, nós fomos de uma organização clandestina, nos 80, e eu pensava assim, mas que coisa esquisita, eu voltei para minha adolescência, estou numa organização, vou para um congresso acadêmico clandestino, e era isso mesmo, era clandestino. Não diga que você vai para Ramallah. Fique 2 dias em Jerusalém Oriental antes de ir para Ramallah. E eu não entendia, porque eu não sabia que tinha um muro. Na minha cabeça eu não sabia. Que eu tinha que atravessar um checkpoint chamado Calândia. Que eu tinha... Aí outra orientação. Aconselhamos vocês a pagarem todos os registros do seu WhatsApp. Tudo na rede que você se refira à Palestina, você apaga. E faça um roteiro de turismo religioso. Falei, cara, para onde que eu tô indo? E a coisa ela vai se apresentando para você quando você chega. Isso foi em agosto, na época do Ramadã. Então eu lembro que eram cenas de violência que eu apresentei ao longo de 10 dias, que era como se fosse pá, pá, pá. Falei, o que está acontecendo aqui? Eu não tinha instrumento analítico para entender. Eu estava vivendo o colonialismo, eu estava presenciando o colonialismo, né? Em 2015, vocês devem lembrar que foi um momento em que uma casa de uma família palestina foi queimada por colonos judeus. A mãe morreu,
um filho morreu e a criança e sobrou uma criança, inclusive que até o Cristiano Ronaldo depois vai dar uma grana para o menino, ajuda, tal, mas ficou bastante danificada. A casa do menino era realmente um casebre e foi queimada, né? Eu estava lá. Quando acontece isso, o atentado terrorista, né? Começam a ter manifestações em Ramallah. Eu vi aquilo, eu afastava, e a polícia, a força de ocupação de Israel começou a entrar em Ramallah e bala. 2 jovens foram assassinados, né? Um com 15, outro com 16 anos. Agosto, verão, ia ter a parada gay em Jerusalém. Parada gay. Né? E eu falei, pô, eu quero ver como que é esse trem. Eu ainda não entendia muito, queria ver como é que... Só que eu não consegui ir porque o Calândia fechou. E eu fiquei toda... Não pude mais sair, não pude sair mais de Ramallah. Pois bem, nessa parada gay, o paraíso gay, acontece um atentado provocado por um judeu ortodoxo que assassina uma jovem de 18 anos e fere não sei quantos, né? A menina vai para o hospital, chega lá. Então, era esse contexto, quando eu chego em Jerusalém, quando eu chego na Palestina, eu falei, não, minha outra decisão, eu tenho que voltar. Eu nunca tinha entrado em um campo de refugiados. E na minha cabeça, quando eu entrei no campo de refugiados, em vários campos, eu pensava, ok, é um campo de refugiados. Se é um campo, esse lugar tem proteção internacional porque são pessoas apátridas, né? Porque não existe um Estado de Israel e Palestina. Você não tem um exército. Isso aqui é como se a lei internacional protegesse. E aí eu começo a entrar em Aida, foi um dos campos que eu visitei, e começo a ver as balas, os furos. E eu pergunto, o que é aquilo? E os murais com jovens martirizados, né? Eu falava, o que é aquilo? O que é aquilo? Tem criança mesmo, né? Porque você lê, você participa, mas você não tem a noção do que é. E o campo de refugiado é uma favela muito precária. Tem campos um pouco com uma estrutura melhor, mas... Então, desde aquele momento, eu virei como uma pessoa com uma certa obsessão pela questão. Em que sentido? Eu queria entender. Eu queria compreender, e a pergunta que me persegue durante todo o livro é: como Israel é possível? Como que você faz um Estado em 48, em pleno momento em que o mundo está em processo de descolonização, onde você vai ter os movimentos de descolonização na África, tem resoluções da ONU dizendo que reconhece como direito alienável dos povos que vivem sob colonização a autodefesa de todos os tipos, tem várias resoluções. Israel é fundado, né, em 48, e já depois do que já tinha de Haganah, as milícias já tinham aprontado. Eu pergunto, como isso é possível? Porque, veja, eu começo o livro dizendo, ok, a gente sabe do poder militar de Israel, a gente sabe da força, o apoio diplomático das potências, a gente sabe de tudo isso. Mas o que faz com que isso seja reproduzido? Tem que ter uma base de sustentação e de legitimidade do povo israelense que está ali e que está fora para dizer, nós precisamos de Israel. E eu começo a conhecer judeus que se definem antisionistas. Aí a minha segunda pergunta, como é que essa pessoa chegou a esse lugar de dizer, esse Estado não me representa, não em meu nome? Então eu começo a estudar muito e a escutar, fazer entrevistas. Você disse uma coisa interessante, você diz que o contrário também. Como podia dizer me representa, né? Não, exato, mas eu queria entender o processo subjetivo de primeiro. Como que você forma um ser sionista? Porque é um processo, você não nasce sionista. Exatamente. Né? Você não nasce. Você se torna sionista. E o tornar-se sionista não é um ato único. Ele é permanente e tem o que eu vou dizer. Por que é dispositivo? Porque eu digo, o que é um dispositivo? É um equipamento político, aquilo que faz funcionar. Você tem dentro do sionismo várias tendências, liberal, conservador, esquerda, dentro do sionismo. Mas o que faz com que é possível dizer eu sou sionista? Eu sou de esquerda, eu não suporto aqueles que não servem ao exército, mas nós somos... Porque diz que o Estado de Israel coincide na sua totalidade com a identidade judaica. Portanto, isso, gente, isso parece muito simples, mas é de uma complexidade. Veja, como que um Estado vai ser a materialização,
a homogeneização de uma identidade coletiva. Aonde que o Estado brasileiro representa todos os brasileiros? Aonde, cara pálida? Indígenas, quilombolas. Ao contrário, o desejo do Estado brasileiro é da eliminação de parte considerável de sua população. Só quando você tem um nacionalismo muito exacerbado, como no nazismo, no fascismo, é que você tem essa coincidência absoluta entre o eu e o Estado. E aí a homogeneidade. Estado ético. Né? Então, como é que alguém é produzido o tempo inteiro assim, para que eu possa existir, eu preciso de um lugar político que me defenda, por quê? Aí vem outro ponto que sustenta. Primeiro, o Estado me representa na minha totalidade do meu ser, então eu tenho que defender esse Estado. Mas por que é importante ter Estado? Porque o mundo me odeia. É uma produção continuada de um outro não judeu como antissemita. É como se eu, Berenice, tivesse uma essência antissemita que ela está escondida, mas que em algum momento ela vai ser revelada. E quando essa minha natureza antissemita, veja, é uma coisa sem história, é uma coisa atemporal. Retira-se da história a produção do ser semita e do ser antissemita. Então o mundo odeia. Você imagina o que é você ser criado desde sempre. E aí tem, claro, a experiência do Holocausto, que é o terceiro ponto, que justifica a necessidade do Estado, olha como o mundo nos odeia e olha como nós precisamos nos proteger. Então, são as bases de sustentação que fundam o dispositivo sionista. Essas pessoas que eu entrevistei, quando elas começam o processo de falar tem alguma coisa que não funciona, e não, isso que é interessante no livro, porque ele não no livro não, nas falas, nas biografias, porque você não tem um roteiro único de dizer aconteceu isso e essas pessoas passaram a ter um processo de reflexividade do eu sobre esse seu eu sionista no mundo. Não existe. Um é porque viu um filme, o outro é porque começou a pensar em 2012, operação tal, que tinha alguma coisa errada. Outro é porque vem de família com um tipo de herança comunista, então, portanto, tinha um ouvido mais aberto. Né? Então, mas cada trajetória biográfica me mostra processos de ruptura com o sionismo, primeiro, extremamente dolorosos, porque, veja, aquela verdade, imagina aquilo que te estrutura no mundo que é mais importante para você. No nosso caso, era ser comunista, né, Augusto? Assim, a coisa do comunismo para a gente e de nós defendermos uma idealização de uma pátria socialista, tirasse isso da gente, tirava a gente do mundo. Por isso que as pessoas entram em crise existencial. Por isso que as pessoas piram mesmo quando você passa aquilo que estrutura você no mundo como verdade, que são os valores morais, éticos, são retirados. Então essas pessoas, elas entram de fato em profunda crise existencial. Existe um momento em que isso começa a ser elaborado. E é interessante que todos têm um processo muito intelectualizado, muito intelectualizado, com muita reflexão teórica, de discutir com os... O primeiro movimento, porque, veja, isso é interessante, eles não vão ler primeiramente os palestinos, porque desconfiam. Eles vão ler primeiro os pensadores judeus. Então, é uma alma mais ou menos irmã que eu estou lendo que está dizendo que aquilo está errado, que aquilo é colonialismo, aquilo é racismo. É no momento posterior que o pensamento palestino passa a entrar. São momentos muito, muito interessantes, né? Até um ponto de alguém chegar no espaço público e dizer Israel não me representa, eu sou antisionista, estou ao lado do povo palestino na luta pela autodeterminação. É um longo processo. E aí são chamados de antissemitas. Aí você começa um processo interno, que é o segundo ato, que é o processo de ruptura dentro da comunidade. E essas rupturas, elas não são nada lindas, nada bonitas. Que vai desde a ameaça de morte, a amputação, jogar teu corpo no rio, perder o emprego, né? Perder um que é ameaçado de morte no velório de um primo. As histórias são escabrosas. Né? Então, esse era escutar. Eu queria escutar essas histórias e aí você entende por que você tem uma base de ler. E muito impressionante, pessoal, porque a formação... Os elementos estruturantes do dispositivo sionistas, eles são reproduzidos nas escolas de São Paulo, nas escolas do Rio, na escola... Estou falando de onde pessoas que eu entrevistei. Nas pessoas de Belo Horizonte, de Buenos Aires e de Tel Aviv. A mesma coisa. É muito difícil escapar disso. E aí, como é que você lê, por exemplo, o genocídio, as massacres? Bom, os árabes nos odeiam, nós, essa terra nos pertence.
E é um processo permanente de produção do eu como vítima absoluta. O que é a vítima absoluta? Aquele que a vítima, ela precisa entrar em relação com o opressor. Não existe a vítima absoluta. Com Israel, a ideia do Holocausto, a ideia da vítima, ela sai da história e entra numa narrativa de um desde sempre. O povo, o mundo nos odeia. Então é a produção de uma vítima ahistórica, não relacional, absolutizada. Então, isso no livro eu vou discutir a questão da escola, das colônias, dos livros, da família, da comunidade, né? Eu vou discutir, eu vou conversar a partir dos relatos que me chegam, né? Então, para mim, essa é uma das possibilidades explicativas de por que Israel existe, que não foi até agora explorada suficientemente. Inclusive uma Israel socialista, né? A fundação Com de Israel os seria kibbutz, socialista. É só uma aparente bizarrice que Israel surge nesse processo que você falou de descolonização geral, porque, na verdade, Israel surge para manter também o panarabismo e o panafricanismo. Na verdade, é um projeto geopolítico desde a Primeira Guerra Mundial. Né? Ele é anterior, quando tem a carta de Balfour, né? Aquilo ali já tinha um projeto estratégico. Mas Né? ganha esse reforço exatamente do descolonizar. Para ali, ele precisava conter o panarabismo e o panafricanismo. Exato. Então, essa é a primeira parte do livro, mas veja, tem uma figura no livro que aparece nos depoimentos, que aparece com muita força, que é o chamado sionista de esquerda. Geralmente, as pessoas que colaboraram na pesquisa tiveram um momento que eu falo assim, eu digo com todas as aspas, né? Como se o antisionismo fosse uma fase superior do sionismo de esquerda. Como se as pessoas vão amadurecendo a tal ponto e dizem, peraí, mas está dizendo que o problema é o governo? Mas que governo? Desde quando? Desde quando começaram os massacres? Né? Poxa, desde quando começou a limpeza étnica? Desde quando começou a existir. Entende? Então, assim, aí é muito maluco, gente, porque quando você lê os depoimentos, é um processo de colocar a história de cabeça para baixo. Aquilo que era lido como a festa da independência para essas pessoas, que festejava a fundação do Estado de Israel, passa a ser lido como Nakba, porque não teve independência. Se você chama independência de Israel, você está reconhecendo o direito soberano de Israel de existir, que ele era o povo colonizado. E apaga com a narrativa da independência de Israel o povo originário. Então, a ideia de que Israel nunca... A narrativa oficial, Israel não faz guerra ofensiva. É defensiva. Sempre defensiva. E quando eles começam a ver o que foi 67, né, que é a tomada permanente de território. Onde que está a fronteira de Israel? Me diz. A fronteira de Israel para um palestino, onde está os soldados... onde está o corpo dos soldados israelenses. Ali é a fronteira. É uma fronteira que se move de acordo com as forças de ocupação. Então, essa figura aparece. Então, o segundo capítulo é dedicado exclusivamente a pensar o que é o sionismo de esquerda. Eu proponho uma coisa chamada red washing, que é um conceito que eu vou dizer o seguinte, como é que se lava com o símbolo, o vermelho, que é é uma cor símbolo da esquerda, né? Como que o sionista de esquerda faz o trabalho? Talvez o pior deles, porque está na esquerda dizendo o seguinte, não, tem o direito à autodeterminação do povo palestino, do povo de Israel, do judeu e tal. E o terceiro e último capítulo, que é esse que você falou, eu falei, bom, está faltando um elemento aqui nesse livro, por quê? Quais são as condições objetivas que levam um judeu que se antes definia como sionista, se tornar um antisionista. O que é colonialismo? Como é que é a vida sobre o colonialismo? E aí eu pego os meus relatos de viagem, conversando com os relatórios da ONU, com a OCHA, né? E vou propor o conceito de genocidade. O conceito de genocidade, que eu vou falar um pouquinho, ele aparece também em abjeção. Por quê? Eu acho que é uma forma de produção continuada da morte, uma técnica de produção continuada da morte, que não é diferente do genocídio. O objetivo é a eliminação de um povo, mas se diferencia pelas táticas. Né? Então, como que a genocidade opera no Brasil, quando eu vou falar
em relação à lei do ventre livre, da abolição. Você não vai colocar tudo dentro de um caminhão e jogar no rio e matar, mas você criminaliza a cultura, você prende, você não dá emprego, você esvazia o outro da possibilidade de agência, né? Então, isso que a gente fala o tempo inteiro, as políticas de genocídio do Estado em relação à população negra, se você for olhar bem, ela se diferencia desse genocídio clássico. Por quê? O fundamental é de longa duração e a produção continuada do outro como ser desprovido daquilo que define o que é humano, ao meu ver, que é a capacidade de agência. É a capacidade de você dizer, eu não vou, eu não quero. Se você fala isso diante de um soldado israelense, você leva um tiro ou você leva um tapa na cara. Então, esse processo de esvaziamento, de humilhação, produz subjetividades aterrorizadas. É o terror permanente. Esse terror permanente, eu cruzo muito tempo a questão da Palestina e da população negra no Brasil, porque tem muitos pontos de conexão mesmo, né? Você veja, qual que é o terror de uma mãe negra? Mas negra, tô falando, eu acho que tem uma diferença, mas a mãe do menino que é preto, você tem que levar documento, né? Não põe essa tatuagem, meu filho. Essa tatuagem, quem usa tatuagem é bandido. Não use boné. Né? Olha o jeito que você anda, sai de casa, põe um chinelo, não põe chinelo, põe tênis. Você vê que a mãe, ela radiografia completamente o corpo do filho, principalmente do menino, porque ela sabe que esse corpo é um corpo matável. Né? Ou descartável, mesmo que ele volte com vida, é muito. Eu lembro de uma sala de aula, que eu sempre conto essa história, assim, a gente falando sobre violência, um tempo atrás, e falando das blitz policiais em Brasília, e um aluno falou o seguinte: agora mesmo vindo para cá eu levei um baculejo. Aí um colega assim: o que é baculejo? Um menino branco. Aí o menino preto falou: tu tá de sacanagem comigo, né? Do jeito assim, você não sabe o que é um baculejo? Aí ele falou: não sei, nunca. Eu falei: cara, todo dia eu tomo baculejo, para aí, mão na parede, abre as pernas, vamos então. Todo dia, quando o menino morava na periferia. Então, isso é uma produção de subjetividade aterrorizada, né? Então, quando você está falando dessas cenas que eu estou descrevendo, eu estava uma senhora com seus, não sei a idade, porque o sofrimento de fato envelhece muito, vendendo suas ervas, seus rabanetes, né, na porta do Damasco. A polícia chega, a força da ocupação, e sai chutando e mandando embora. Isso para mim o que é? Isso não é um genocídio, porque ela vai sair com vida, né? Mas é uma cena de humilhação permanente. Gente, eu tenho cenas que eu descrevo no livro sobre o que é o checkpoint. Para mim, é uma das obras-primas do colonialismo israelense. Você chega, uma das coisas que eu fiz na segunda viagem que eu fiz era uma coisa chamada observação internacional. O que eu chegava? Eu chegava lá, às vezes, eu e a equipe, 4h30 da manhã, uma coisa para produção de dados. Essa indústria das ONGs humanitárias é outro efeito terrível. Né? Tanto que eu voltei antes e rompi com a ONG, porque eu falei, eu não vou ficar testemunhando a morte das pessoas. E aí a morte, às vezes, simbólica, às vezes é morte física mesmo, como eu vi. Né? Você chega às 4h30 da manhã para encontrar a pessoa, aqui é a barreira militar, o trabalhador chega aqui e ele tem que atravessar para pegar um ônibus para ir para uma fábrica de um judeu israelense para ganhar, às vezes, 1/3 do valor da hora de trabalho. Essa pessoa chega aqui 4h30 da manhã, em algum momento o checkpoint fecha. Né? Isso é em dezembro, um frio da porra. E eles começa a confusão aqui. Aí dá um tiro pro alto e fala assim: vamos fazer a fila de novo. Isso está na internet, isso vocês podem ver à vontade, principalmente o Checkpoint 300 e o Calândia, né? Então, esse momento de você ter que chegar às 4h30 da manhã, os banheiros, porque isso aqui seria o lado palestino, tá? Aqui é o lado palestino, atravessa o portão, é o lado israelense. E é muito impressionante como do lado palestino, os banheiros, você não tem banheiro, mas você sente o cheiro de merda o tempo todo. Inclusive a orientação era: Berenice, fulana, ciclana, vão ao banheiro, tudo, porque lá não tem banheiro. Porque era de propósito você ter os banheiros imundos e aquele cheiro insuportável. Então, essa cena aqui é o que eu chamo de genocidade. Quando acontecia qualquer questão e tinha a execução de algum palestino no checkpoint, aquele dia o checkpoint ficava inteiramente fechado. Denise, posso fazer só um parênteses do checkpoint? O Celso, né? Estava me contando que nas viagens que ele fez,
não é só, é geral. Ele estava em missão oficial, ele era ministro do governo Lula. Ele falou que ele chegou e ele se reuniu com uma liderança palestina, mas tudo oficial, diplomático, bababá, não era um trabalhador. Ele falou, Débora, eu nunca vivi uma cena como essa. Ele falou, parecia que eu estava numa cena de ficção científica. É uma coisa completamente irreal, assim. Ele estava com esse palestino e ele falou, bom, a gente vai se reunir não sei aonde, então vamos. Só que o palestino falou para ele, não, eu vou ter que passar por 8 checkpoints. Ele falou, não, mas isso é uma missão oficial. Isso não existe. Ele falou, não, isso não existe, eu sou palestino. Exato. O Celso falou que chegou, sei lá, em 5 minutos ele atravessou, chegou na reunião. A liderança palestina, que era um convidado oficial, blá, 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 chegou 1h30 depois. Não, isso, gente, é porque isso, contar, mas a ideia da genocidade é pegar a coisa invisível, porque a genocidade ela não é televisionada. Porque enquanto a gente estava vendo as bombas caindo em Gaza, e estava tendo processo de genocidade continuada, produção da morte continuada, na microfísica, portanto, no face a face, o tempo todo na Cisjordânia. O tempo todo. Então, assim, você vai atravessar qualquer lugar. Então, de repente, tem uma barreira lá. E o checkpoint, eles são móveis. Ele tem essas barreiras fixas, mas eles também são móveis. Então, para o ônibus, e a palavra é estrangeiros ficam, internacionais stay here. Aí os palestinos descem, vai, e aí tem todo o baculejo, né? Aí a gente tomou uma decisão, a ONG, que eu estava fazendo, nós descermos juntos como solidariedade. Aí chegou uma palestina pra gente e falou assim, faça isso não, vai atrasar mais a gente ainda. Fica dentro do ônibus, quieta. Porque quanto mais gente na fila... Exatamente assim. Aquilo... E a gente tinha o nome pomposo, tinha os observadores internacionais, tinha os nomes do tipo presença protetiva. Que presença protetiva? Eu falava, gente, vocês estão brincando. Né? Vocês estão brincando. Vocês estão brincando com os palestinos? Que palhaçada é essa? Em algum momento eu, obviamente, rompi com essa ONG para ficar 3 meses e voltei doente mesmo. Tinha um processo de sofrimento psíquico muito grande. E eu decidi voltar para concluir um relato de genocidade quando eu fui em uma escola perto de uma aldeia chamada Ianum. E eu conversei, o diretor chamou 2 crianças que tinham sido presas, mas é um preso que não entra nas estatísticas, porque eles levaram tipo um baculejo prolongado. A Força de Ocupação entrou na sala, tirou essas crianças, disse que a acusação é que estavam jogando pedra nos soldados pela janela da coisa lá, da escola, e esses meninos desaparecem por mais de 48 horas. Quando eu chego na escola, eu e a equipe, eles tinham acabado de chegar umas horas antes. Eles estavam com as marcas das algemas, aquelas algemas de plástico que eles usam, né? E esses meninos contavam pra gente o que tinha acontecido, né, em termos de tortura psíquica, sabe onde é que sua mãe mora, a gente vai chamar pra você, conta quem está jogando pedra junto. E eles contavam isso de cabeça baixa, eles não conseguiam olhar, e começava a contar e chorava. E eu falava, não, please, can you stop, please? Não dá para escutar. E eu falei, eu não posso mais ficar aqui, porque é isso. Você fala assim, mas isso é quase uma coisa meio perversa, né? Porque eu ia escrever os meus textos e a ONG me censurava, que eu não podia usar expressões como limpeza étnica, eu não podia usar a expressão APPI, o nome dessa ONG. Não podia usar expressões como limpeza étnica, como Nakba, era tudo censurado. Por quê? Não, Berenice, porque se você publica e coloca o nome Voluntário Internacional, APPI, o programa fecha. Eu falei, mas tem que fechar então, né? Por que vocês estão fazendo aqui? Então, é um pouco isso, o desenho do livro. De onde vinha a grana também, né? Da Igreja Cristã, era a APPI. Olha, eu vou terminar mesmo assim. O que eu acho? Eu acho que tem coisas que depois desse tempo, o livro, de fato, ele é escrito antes. A pesquisa leva 10 anos, o texto fica pronto, eu mando para a Universidade de Coimbra, ela é publicado primeiro em Portugal, né, pela editora da Universidade de Coimbra, e foram 2 anos até a edição sair, porque é muito vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nesse meio tempo, estourou o genocídio. E aí, o que eu faço como uma solução? Tem um pós-fácil em que eu analiso, né, o genocídio.
O que eu acho é que tem algumas, conversando um pouco com o que você traz, né? E assim, tem coisas que de fato que eu acho que mudaram. Primeiro, é claro que não tem mais como negar que existem judeus antisionistas. E Isso, que crescem. isso é um caminho sem volta, né? Esse processo de tomada de consciência e que, portanto, separar o que é judaísmo, judaicidade, um jeito cultural plural, diverso, que não tem um ser judeu, que tem uma diversidade interna, Uma ética. uma ética do exílio, da diáspora, da coabitação, por um lado, e o outro, que existe uma coisa chamada sionismo, que é o Estado. Essas coisas, elas estão separadas para os antisionistas em um movimento, isso é definitivo. Antes não era, há 3 anos atrás, isso não era tão óbvio. Isso não tinha o crescimento que nós temos hoje. Veja, os campos nos Estados Unidos, tal, isso é uma mudança substancial, né? A segunda mudança que eu vejo, substancial, é que eu avalio, posso estar errada, não é uma avaliação ainda com dados, né, uma análise mais sistemática, mas eu acho que o sionismo, dizer eu sou sionista, desloca-se completamente da judaicidade, do judaísmo. Total. Então você tem figuras como Trump, como Milley, que diz, eu sou sionista. Portanto, essa demanda de reconhecer... Ele está dizendo, eu sou sionista, me reconheça como sionista. Isso não se sabe ainda qual o efeito disso. Eu suponho que eles não estão entendendo que ao você ter pessoas que falam assim, eu sou mais sionista do que qualquer sionista, uma pessoa que não é de origem judaica, o que está provocando é exatamente o que nós estamos dizendo há muito tempo, que o sionismo não tem nada a ver com o judaísmo. Sem perceber, eles estão nos dando razão. Exatamente. Então, você tem, hoje, talvez No Brasil e no mundo, né, as grandes empresas, sou sionista, defendo o direito de Estado de Israel existir, né, e fazer suas lutas lá pela autodefesa. Sou sionista. E aí tem o desdobramento. Quando você olha, são pessoas brancas e ricas, e, portanto, passa a ser uma marca de classe. Uma marca da classe dominante. Veja, tudo isso nós já sabíamos, desde que o sionismo é fundado por Hertz. Né? Só que isso não fica tão... nos últimos 2, 3 anos, isso toma um nível de proporcionalidade e de performatividade no espaço público como nunca antes aconteceu. Então, eles estão dizendo que nós estamos certas, que sionismo desloca-se do judaísmo e que essas duas coisas não se misturam. Né? Bem, só um parênteses. Você não acha que no Brasil é importante a gente pensar também? Tem uma colega nossa chamada Shamira Rossi, que ela acaba de defender uma tese e que é interessante dar esses dados, né? O maior número de sionistas no Brasil não são judeus, são atualmente os evangélicos. E né? isso é outro elemento também para corroborar a tese que eu estou defendendo, que você tem, portanto, essa coisa chamada sionismo cristão, que é um dos pilares fundamentais da sociedade, principalmente estadunidense. Né? Brasileira. Então, eu acho que tem coisas, e um desdobramento possível, o último talvez, seja pensar que Israel, portanto, passa a se apresentar como uma entidade política, né? Representante do antissemitismo. Né? Como um dos grandes representantes do antissemitismo, porque não faz nenhum sentido você ter os movimentos antisionistas. Então, Israel passa a personificar essa representação mas não é só o antissemitismo, é um antissemitismo interseccionalizado com a questão política. Não é só porque ele odeia o judeu porque é judeu. Ele odeia o judeu, né, que é defensor da causa palestina e que tem compromissos políticos. Né? Então, acho que talvez sejam alguns dos efeitos possíveis para nós pensarmos. E do Norma você não fala nada? É porque eu queria abrir. Vamos abrir para a gente poder ouvir um pouco, mas isso que você está trazendo nessa questão dessa produção, né, de subjetividades e de todo esse trabalho, dessa genocidade que cotidianamente, reiteradamente está ali. Como aqui, né? Como aqui. Não, a genocidade não é... O conceito de genocidade que aparece aqui, eu acho que aqui ela dá um...
Porque tem um trabalho também da Berenice que eu acho que é bom destacar, que não é, né, é a partir das experiências dela e da pesquisa, do estudo, a produção de conceitos. Exatamente. Então, ela traz, por isso que é uma pensadora, É uma que está antropóloga. antropóloga, pensadora, que está formulando conceitos, né? Esse conceito de genocidade ou de dispositivo sionista. E tem, quando está pensando isso, como é que eu vou deixar, né, que é algo que me ocorreu, né? Essa questão dessa economia política, que economia política está aí, e uma economia, quando você está trazendo ódio, Uhum. e a destruição do outro, do palestino, da desumanização, e o trabalho de destruição de si, do judeu sionista, que vai romper com isso, vai se O tornar antisionista. antisionista. Então, que economia de... Né? Eu acho que assim, uma conversa que a gente pode, eu acho que não agora, mas pensar entre essa economia política e uma economia de gozo, de um gozo perverso, de um gozo, que gozo estar de um lado e de outro, né? Acho que é Inclusive, isso. falando nisso, o que que você acha? A Rita Segato, ela está pensando uma coisa de uma forma meio incipiente, mas que eu acho muito radical. E eu queria saber o que que você pensa, porque eu não sei se vocês sabem, né? No judaísmo, quem perpetua o judaísmo é o ventre judeu, né? Quer dizer, então você pode, se você é filho de um pai judeu, você não herda o judaísmo, né? E ela então diz da estratégia que ela está vendo de tanto esse assassinato das mulheres palestinas, se também não entra um pouco nessa lógica, entendeu? Quer dizer, enquanto o ventre judeu, né, faz com que os judeus se perpetuem, o ventre palestino, que é um ventre maldito, deve ser também exterminado para que esses seres, né, esses sujeitos inferiores, sujos, né, que você trata muito, né, não sejam também exterminados, né? Então essa ideia do ventre, né, do ventre que perpetua e do ventre que traz a maldição, né? Perfeito. Vamos juntar isso que a gente começou, mas abrir também para quem né, quiser fazer alguma colocação. Eu acho que sim, vamos. E aí, a gente, quando a pessoa está falando, a gente deixa virado para cá mesmo, porque acho que não tem como virar, né? Não, eu acho que... Fiquei cansada. Não sei como é. Acho que é um tema tão avassalador que, né, que a gente é meio assim. Augusto. Bom, eu quero parabenizar aí a iniciativa de organizar, né, o lançamento do livro, né? É a minha amiga de longa data, a Berê. Deixa a gente orgulhoso dela estar nessa militância, né, tão firme, tão perigosa. Eu não sou judeu, não tenho uma relação, ainda mais por isso que a Débora está levantando, que é o ventre judeu que perpetua, né? No Brasil, com tantas misturas que existem, e eu que venho de negros, indígenas, e sabe lá, mais de portugueses e tal, pode ter sido aí, né, os judeus, os cristãos novos, né? Mas então não tem nenhuma raiz, pelo menos perceptível, né? E a minha militância se deu num momento, né, na época, né, Arafat vivo e tal, então a gente acompanhava a questão internacional com muito interesse, e dentro da nossa organização a gente tinha uma pessoa, um companheiro judeu, família judaica, seus pais estiveram em campo de concentração, e ele tinha uma militância na época não se colocava anti-sionistas, falava contra o governo de Israel e em pró-Palestina. Então seria um sionista de esquerda. Não era. Ele era bem radical. Ele era bem radical.
assim, ele fez um discurso assim, mais emocionante na ABI, numa atividade de solidariedade à Palestina, logo depois daquele massacre de Sharm Ah, el-Sheikh. ele continua. Não, Calma. não. E ele, depois a gente, com a nossa organização revolucionária, foi pro brejo, né? A gente estava comentando, a gente perdeu o bonde da história e tal. E ele também, como outros, foram cuidar da sua vida e depois foi se voltando para a questão, digamos assim, de Israel, né? De apoio a Israel. Não sei exatamente por quê, porque a militância dele era muito forte, né? E ele recebia telefonemas, os pais dele recebiam telefonemas, né? Os setores de direita, digamos assim, que apoiavam o Estado de Israel aqui no Brasil, ameaçando e tudo. E ele tinha se mantido, né, até onde a gente sabe, firme, né? E depois nossa organização acabou, ele foi se aproximando, tudo, porque ele, como muitos judeus, né, na sua juventude, vão para o Estado de Israel e ficam aquele período lá e Catando, participam. tirando laranja, fazendo. Não, Pra e kibbutz, tem a não? militância, vai para o kibbutz, mas também tinha militância no exército de Israel. Né? Ele passou por aquilo e tudo. Isso ele nos relatava, né? E, então, a minha questão é que, de lá para cá, as coisas pioraram muito. Naquela época, assim, as pessoas tinham vergonha de defender o que Israel fazia. A não ser que os mais sionistas mais Radicais. horrorosos, né? E A direita, né? hoje não. Hoje você tem um mundo de gente, por exemplo, como os evangélicos, estão sendo levados para esse tipo de militância. Então, isso, e também Israel, acho que elevou ao cubo a sua repressão lá. Eu lembro quando a Berê voltou lá da Palestina e relatou para mim, né, falando, puxa, não é um campo de concentração aberto. Quer dizer, eu já não estava mais assim, acompanhando, né? Isso foi poucos anos atrás, né? Então, a gente assim, fica muito angustiado. Eu não consigo ficar vendo as notícias, porque dá uma sensação de impotência muito grande. Então, o que eu vejo, assim, esse dado do antisionismo, né, judeu é muito importante, eu acho que é muito interessante isso que a Verê traz, né, que ela também levantou, mas assim, eu acho que a única forma, né, de se corroer, né, o sionismo, que eu chamo de nazi-sionismo, né, é uma crise do sistema capitalista. Porque é nisso que se baseia todo o poder dele. Você tem a Palantir, você tem os grandes banqueiros. Então, se isso começar digamos assim, a Bolsa começar a ter problemas, isso vai balançar esse sistema. Eu acho que é a única forma que tem dessa coisa acontecer. Porque Subglobal, é muito difícil isso, assim, as pessoas, como vocês falaram, né? Você tem uma campanha, né, em pró do Estado de Israel há muito tempo, e o cinema fez um papel muito grande nisso aí, né? E muita gente defendia o Estado de Israel, achava que era a luta contra aqueles árabes lá. Então, a lembrança que ele fez ali de que, né, Israel representava também uma ponta de lança contra o panafricanismo e o pan-arabismo, né? E a única democracia. essa história toda. Então, e eu só vinha a conhecer mais essa história dos massacres desde 48, mais recente. Mesmo naquela época eu não tinha esses dados. Né? Então a gente achava, não, naquele momento Israel era importante, sim, porque é muito... A Nakba nunca foi contada no Ocidente, né? Está sendo cantada agora. Agora. É isso. Como é seu nome? Augusto. Augusto.
Mais alguém? Vamos rodar um pouco. Roberto, Falar um não? pouquinho. Silvio. Até em cima da fala dele, né? Assim, primeiro, assim, eu também sou super peregrinação. Quanto mais eu incomodo os sionistas, A gente mais eu incomoda, me né? torno fã. Já há muito tempo sou seu fã. Assim, importante em cima do que você falou também, é uma certa ideia que passa. A gente vê isso muito na internet, no Instagram, assim, que é a da degeneração do sionismo. Como se algum dia o sionismo tivesse sido Verdade. o que futuramente possa vir a ser quando os que degeneram sejam expulsos do poder, né? Isso é uma fraude histórica assim, terrível, porque, na verdade, a gente tem que tratar o que está acontecendo agora como uma agudização de uma coisa que sempre foi, né? O projeto sempre foi massacrar palestinos, roubar suas terras, expulsá-los, matá-los. Não tem uma vírgula na história da fundação de Israel, até como projeto, mesmo antes de surgir, que não seja, não tenha o crime original projetado ali. Né? Todos, não há governante em Israel que não tenha construído um tijolo, botado seu tijolo nessa construção. Nenhum deles, nenhum. Há uma tentativa de separá-los. Tem aqueles socialistas e tem os ultradireitistas. Mesmo os socialistas, primeiro que não existe socialismo só para judeu, é uma contradição nos termos. Né? Kibbutz e socialista, só para judeu, então não é socialista. Né? E depois, assim, todos eles têm declarações racistas, todos os primeiros ministros têm declarações racistas, seletivas de população, de aniquilação mesmo do outro. Assim, o projeto sempre foi tomar um lugar. Não é sequer a rigor, não é sequer como em outros colonialismos, de você explorar a mão de obra local. Não, é substituí-la mesmo, expulsá-la, é ficar com suas coisas. Isso é Israel, sempre foi como projeto e como materialização. E é interessante que, eu não sei o nome, se alguém souber aqui, há um historiador da psicanálise que lançou ano passado um livro sobre Freud e os kibbutz. Alguém lembra o nome dele? Mas eu fui no que ele, enfim, sei lá, na exposição dele sobre o livro, e estava o Daniel Kupperman, né? Que, em um certo sentido, até é sionista, um sionista de esquerda, um colega nosso, psicanalista. Mas ele levantou uma questão que é muito interessante, que é essa fantasia dos kibbutz como, né, o ideal do socialismo, ou essa ideia que Israel teria que ser refundada. Né? Israel se perdeu, ela foi fundada no ideário socialista, ela foi fundada por pensadores socialistas e ela se perdeu historicamente. Né? E o Daniel levanta uma questão que ele diz, olha, há um impasse aí. Né? Vocês dizem que Freud, pela primeira vez, foi pensado na prática para as crianças... Guido Lieberman. A gente não quis pensar a criança envolvida no triângulo pai, mãe, a gente, né, dissolveu essa questão familiar, a gente quis criar a criança como comunidade. Né? Nós talvez tenhamos aplicado né, Freud, enfim, a primeira tópica freudiana, que ele acha que aplicou muito bem. E o Daniel levantou uma questão, é estranho, né? Como essas crianças que foram criadas num ambiente pretensamente socialista dos kibbutz viraram os soldados israelenses que vão odiar os palestinos e vão matar os palestinos no front quando crescem. Então, como é que é possível, né, se criar crianças dentro do socialismo que adultos vão ser assassinos dos seus inimigos, né?
enfim, de quem eles desumanizam, Uhum. né? Que socialismo é esse que desumaniza? Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas vem cá, você não acha estranho que nos kibbutz você só tivesse judeus? Aí ele me dá uma resposta que é assustadora, assim, uma coisa, né? A la Said, ele diz, olha só, é que nós éramos comunistas. E quem estava na periferia achava que a gente comia criancinha. Eles não sabiam nem o que era comunismo, eles não sabiam nem o que era socialismo. Então, eles tinham medo da gente. Eles. Né? Eles, os outros, os palestinos, os árabes, o oriental, quem estava na periferia. Ele diz, como que a gente podia incluir se eles tinham medo da nossa inclusão? Né? Se a gente estava num estágio civilizatório tão adiantado que eles não tinham como entender aquele estágio civilizatório. Nós estamos falando de Marx, nós estamos falando de Freud. E eles não conseguiam nem dar a entender como tomava banho, entende? Então, um pouco isso. Esse princípio que você fala, da socialista, nesse caso, o mais abrangente, por exemplo, se a gente pegar o primórdio, o judaísmo, não seria também um tipo de socialismo, porque aí é uma comunidade e ele se torna leva para essa questão da superioridade, alguma coisa assim, quer dizer, desde que ele seja sionista. Eu fico assim, a primeira vez que eu tive contato com isso foi em torno de 1910. Em 2010, nós tínhamos um blog que defendíamos algumas coisas que não eram e que nós fomos ameaçados, entendeu? Nesse blog. Quer dizer, eu não entendia direito porque isso não, na época não tinha nenhuma questão maior que seja, de que fosse. Da onde estava saindo isso? Quem eram essas pessoas que estavam ameaçando de graça, devido a um ponto de vista? Eu não conseguia entender. E aquilo que você falou agora, quer dizer, que você revelou a tua passagem, aquilo tudo que você apresentou lá, a gente vai descobrindo porque eles são paralelos. Por exemplo, que vão se revelando. E eu penso assim, até que ponto é importante, por pior que seja, a intervenção dessa questão do Hamas ou da guerra, do genocídio que foi feito, para que isso venha tudo à tona, porque só veio à tona assim, de um modo geral. E que é a mesma coisa que ocorre com os americanos agora, dessa relação que está falando do capitalismo, né? Quer dizer, que vem para a gente essa coisa crua e bem suja, né, que está acontecendo hoje em dia. Como é que eu toco? Eu posso fazer? Vai lá. Começa então com... Eu acho que tem uma economia... Porque, veja, quando você constrói esse outro como o outro da morte, o outro esvaziado de qualquer possibilidade de produção de identificação, você produz identificação quando você tem qualquer ponto de uma possibilidade de dizer, poderia ser eu. Né? Então, vocês são psicanalistas, obviamente, a questão da identificação ela é central e da produção do sujeito no mundo e na questão da produção do sujeito político. Na produção do sujeito, isso é Fanon, isso é Micezé, né? São os teóricos do pensamento colonial e de como se produz dentro desse pensamento colonial o sujeito colonizado. Você não vê uma pessoa mesmo. Então, assim, e aí eu vou juntar as duas questões da guerra demográfica que você aponta, né, com a questão do gozo. Você não mata uma pessoa. Então, é um processo de quase limpeza humana, mais do que uma limpeza étnica, é uma purificação que vai ter seus efeitos na sua comunidade, que você vai estuprar, mas você está mandando um recado para todos os palestinos que aqui a gente faz de você o que a gente quiser, e quando você
é filmado, é exposto nas redes sociais e os sujeitos estupradores são tidos como heróis na sua comunidade. Porque a gente não consegue entender como isso é possível, primeiro, que esse é o meu esforço no livro, dizer o seguinte, eu quero entender porque eles não são monstros. Eu rejeito qualquer possibilidade de produção desse outro, porque aí eu estaria também produzindo um objeto, que é exatamente o que eles fazem com os palestinos. Exatamente. Eu quero entender como historicamente, Claro. em algum momento, assim, eu estou inclusive fazendo um esforço de limpar a tua barra, não é com essas palavras, mas tipo assim, para dizer como que você se tornou o que você é, Exatamente. né? É um processo bastante longo. Então, a ideia de você, por exemplo, matar tem uma charge que foi estampada nas camisetas e vendida amplamente em Tel Aviv, que era o seguinte, era um soldado, aí na mira tinha uma mulher grávida, na mira, né? Uma bala, vamos economizar a munição, uma bala para matar dois. Pois é. Né? Era a charge. E que vocês podem olhar, porque tá aí essa charge, ela circula bastante na internet. É claro que não existe criança palestina, não existe infância palestina, não existe velhos palestinos. Você tem um né? texto lindo sobre isso. Aquilo ali, exato, eu já escrevi sobre isso. Quer dizer, o que você tem ali é uma outra coisa que está ali para ser assassinado. Por isso que, inclusive, é próximo com a representação do corpo escravizado. Qual que é o destino, em última instância, do corpo escravizado? É a morte. Né? Ele veio para me servir e ele vai morrer, inclusive, de trabalhar. Né? E o que ele tinha não era nem vida, né? Não era nem vida, porque quem tem vida, ele tem uma bios, na questão da pessoa escravizada, ele tem uma bios porque ele tem energia. E essa energia me interessa, mas ele não é uma vida humana, porque não participa da comunidade política, não produz cidadania. Isso, obviamente, eu estou inspirada aqui pensando com a Hannah Arendt, né? Para você ser um cidadão, você ser uma cidadã, você precisa participar de uma comunidade política. Então, e esse processo para a pessoa disparar e ficar rindo, veja, porque o que a gente assistiu realmente são níveis de perversão e de gozo dessa economia libidinal do gozo perverso, nem sei se essas palavras todas juntas fazem algum sentido, né? Fazem. Que eu nunca pensei, assim, você acabar de matar, explodir uma casa, gravar um TikTok, uma dancinha, né? Isso faz sentido para eles mesmo, porque ele está gravando aquele TikTok, falando o seguinte, um recado para o palestino, olha, você e nada para mim é a mesma coisa. Segundo, para minha comunidade, que vai me receber como herói, porque eu fiz meu trabalho, aquilo que vocês me prepararam. Né? Então, é esse também o movimento do livro, de como mostrar que isso dá um prazer, né? Porque é a defesa do herói da comunidade. Eu te digo que quando eu comentei a questão de que o sionista hoje desloca-se da questão do judaísmo, eu já estava conversando, inclusive, com o Norman Finkelstein, né? Porque, na verdade, essa supremacia branca que ele aponta, ela está, obviamente, conectada com a questão de classe social. Né? Então, eu concordo com ele, que o sionista ele é uma representação dessa... Claro, isso tudo estou pensando em voz alta, é preciso pensar melhor, mas o que eu tenho certeza... não tanto ainda, mas é esse deslocamento de você poder... Porque antes quem se reconhecia, eu sou sionista, eram os judeus. Isso já se desloca, já tem alguns anos, já se deslocou. E politicamente pode ter efeitos múltiplos, né? E aí, deixa eu só fazer um parêntese, que eu pertenço, assim, como olheira, a grupos sionistas de esquerda, né? E eles acham que nós, antisionistas, temos uma espécie de gozo, entendeu? Em falar mal de Israel, né? Assim, por que essas pessoas não ficam falando sobre os outros genocídios? Exato. Por que escolhem o genocídio? Por que escolhem a questão, porque não é genocídio, né? Por que escolhem a questão palestina, que é uma defesa, que houve um ataque, que há judeus que foram estuprados, judias que foram estupradas, bebês que foram mortos? Por que vocês elegem
né? Judeus que foram mortos. Vocês se odeiam. É. Diversas vezes eu Esse é o ouvi grande isso, argumento. É o entendeu? self. Vocês se hate. odeiam. É. Por que você não vai falar da África? Como se eles falassem da África. Não, e é isso. Como se quer eles dizer, defendessem alguma coisa. e é muito né? estranho porque ele vai dizer para você que causa você tem que defender. Eu defendo a causa que eu quiser, né? Sua revelação. E eles, de Agora, preferência, não defendem causa nenhuma. exato, né? Eu acho, sabe, Augusto, que essa questão do Maurício, você não falou o nome, eu acabei falando. Ninguém conhece. De um amigo nosso, ex-amigo, ex-camarada, né? É o seguinte, essa que é a questão de trabalhar com subjetividade, que é escorregadia. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que fez com que ele fizesse essa clivagem, que ele fizesse esse movimento. Eu trabalho com judeus no livro que se tornam antisionistas, mas nada me garante que quem deu a entrevista, porque eu tive todos os cuidados de autorização, de gravar, de transcrever, mandar, tem tudo documentado. Você sabe por quê? Nada me garante que daqui a 2 anos algum episódio aconteça e essa pessoa faça uma outra passagem. Então, veja, meu trabalho como socióloga é entender o porquê que esses processos acontecem. Por como que acontece uma socialização primária, uma socialização secundária, que produz determinado sujeito, que esse sujeito em algum momento tem que se haver. Mas jamais, isso eu falo no livro, concluo o seguinte, jamais a gente pode esperar de qualquer mudança subjetiva, num campo da subjetividade, a transformação radical da situação do povo palestino. Né? Não serão os judeus que vão salvar o povo palestino. Eu acho que tem essa questão também de crises exteriores ao Estado, como você fala a questão do capitalismo, tudo, mas também tem a luta do povo. Gente, esse povo está resistindo há 76 anos. É impressionante. É impressionante, né? 76 anos. Impressionante. Tudo que se dizia que ia fazer em 3, 4 semanas, não aconteceu. O povo palestino continua lá em Gaza, em situações de miserabilidade indescritíveis. Né? Na Cisjordânia também, a população palestina cresce consideravelmente. Né? E eu não estou fazendo nenhum tipo de romance aqui, que olha, que isso não é isso. Mas o projeto sionista desses 70, até mais, né? Porque o projeto sionista é do final do século XIX, fracassa. Fracassa. E agora você tem um outro dado que, de fato, eu estava escutando a entrevista do Khalid, né, na Democracy Now!, ele falando o seguinte, isso tem uma coisa que nós, palestinos, nunca vivenciamos, que a gente não tem problema de andar com a cofia na rua. A gente não tem problema de ir para as manifestações, de ir na universidade, falar eu sou palestino, de defender a causa palestina. Ao contrário, defender a causa palestina passou a ser um termômetro moral. Né? Ele lembra, em 100 anos de luta do povo palestino, o último livro que ele lançou, já tem um tempo, 6 anos, que ele diz o seguinte, como que a questão da luta palestina tem tido suas adesões. Porque quando a ex-primeira-ministra, a Golda Meir, teve em Nova York, em 74, ele fez uma manifestação, ele organizou uma manifestação com colegas libaneses e tudo, em frente à embaixada de Israel. Né? Ele falou que eram 4, 5, e a polícia em cima, dando porrada. Né? Ele falou assim, veja o que está acontecendo. Né? Se bem que tem essa coisa chamada opinião pública, ela tem uma certa vulnerabilidade, embora essa opinião pública a favor da Palestina tenha se formado, apesar de toda a campanha, toda a lobby da campanha sionista. Então, tem coisas novas, mas para concluir, eu digo o seguinte, que a subjetividade é um caminho para a política incerta. Para a sociologia é um ótimo material de trabalho, porque você escuta processos de transformação no campo do que a gente vai chamar na sociologia de sociologicamente invisível. Porque essas pessoas que eu entrevistei, né, não contam em termos da transformação grande, não. Embora sejam pessoas todas que estejam na luta em defesa do povo palestino. Né? A questão do kibbutz, eu recomendo o livro do Bruno Huberman, que é um judeu antisionista, que ele vai dizer o avanço do neoliberalismo, kibbutzim não existe mais. Né? O neoliberalismo hoje é a norma e a regra de Israel. Tudo é privatizado. Né? Inclusive, não existe mais essa coisa de terra
de terra coletiva. É. No livro, eu tenho uma colaboradora que vai narrar uma experiência, aliás, 2 colaboradores. Para essas pessoas que tiveram uma conversa muito próxima, o ativismo com os sionistas de esquerda, o kibbutz era meio que uma vaca dourada, um touro dourado, né? Apresentava assim Paraíso. paraíso. É. E os colaboradores, esses dois, achei muito estranho. Um dia que eu cheguei, saí do Brasil, todo animado que eu ia cuidar da terra. E eu Ia chego. catar laranja. Não ia catar, ia fazer trabalhos lá, no plantar, ia ter o contato com a terra, tal, não sei o que, não sei o que Coisa lá. bem telúrica. E aí, quando eu chego lá, Berenice, a terra já estava toda preparada, toda arrumadinha, toda já adubada e tal. As covas estavam abertas. Aí vem um trabalhador, que depois eu descubro que era palestino, e me dá a semente na mão. E eu pego a semente e coloco no buraco. E o trabalhador palestino vem e fecha o tanto. Uhum. Foi naquele momento que ele começou a falar, mas tem alguma coisa muito esquisita aqui. Né? Uma outra colaboradora disse que uma das momentos que eu falei assim, mas que coisa esquisita, um lugar que é comunista, diz que é socialista e que não recebe Essa fala foi palestinos. ótima. Não Não recebe recebe palestinos. ninguém. E os palestinos comparecem como mão, por isso que muito estressa a narrativa, que eles tinham medo. Eles aparecem como mão de obras que são exploradas. Então, essa coisa E outra coisa, né? Os kibbutz eram construídos todos em terras palestinas. Em terras palestinas. Né? Tinha aquelas fortificações, assim, como se fosse posto de Controle. salva-vida, né? De madeira, assim, com armas para evitar a chegada dos palestinos. São expulsos de lá. É a origem das milícias, né? Eu não sei se eu contemplei tudo, assim, o que eu acho se é o certo ou errado, eu esqueci o seu nome. Roberto. Se o Hamas, é o seguinte, eu sei que eu falo isso com muita tranquilidade. Se eu fosse palestina, eu já tinha morrido há muito tempo. Com toda tranquilidade, porque é insuportável. Entende? É insuportável. O Hamas, ele surge muito depois da presença sionista, sabe? O que você vai relacionar? Gestado por Israel. Gestado por Israel. O que você vai dizer que o culpado é o Hamas, é a Frente Popular de Libertação, a Frente Democrática Popular, era a antiga OLP? Como? É impossível. Uma vida sobre o colonialismo é uma vida de genocidade. Né? Então, Pois é, né, se você fosse palestina, né, quando você estava falando, porque é uma questão, a questão da resistência desse povo. Porque é impressionante, né? E aí eu me lembrei dessa poesia que eu até li ontem. Ai, saiu aqui. É uma que é Fátima, não sei se você lembra, Fátima Hamad. daquele livro Gaza? Poema de Gaza? Que ela mora na faixa de Gaza, ela não só escapou várias vezes da morte, mas perdeu um filho também. E ela diz assim: aqui as ideias nascem livre em torno das flores de romã. E nas celas a ideia é enterrada viva. Aqui em todo canto há um carcereiro que come os ossos dos jovens e suas vidas e até as tranças de suas amadas. Que valor tem a palavra se tudo aqui está debaixo dos sapatos do algoz? Levanta-se, andala. Não vire as costas, não cruze as mãos atrás. Seja nosso novo rosto. E aí é com a palavra, com a poesia, e a coisa da resistência, que você também aparece no teu livro e aparece em vários momentos desse percurso de pesquisa no seu blog, né? Em que você traz vários dos seus textos, né? Que eu acho que essa é uma questão que você... que é o teu livro, como um anti-sionista, um judeu torna-se um sionista, torna-se um anti-sionista e é possível, a gente não sabe daí para diante. Exato. E aí a questão é também como é possível essa resistência, o que sustenta
essa resistência diante da genocidade, que eu acho que é esse A conceito. genocidade do genocídio. Sim, mas eu acho que a questão do genocidade tem uma coisa que é esse cotidiano que atinge tuas vísceras, teu corpo, teu interior, que mina lá dentro não é a tua subjetividade, teu corpo dentro. Eu acho que é isso que eu acho que é impressionante, porque te tira, né? Mas mesmo assim tem a resistência. Total. Então eu acho que isso é Então, eles assim. já teriam sido liquidados há muito tempo. Acho que a colega quer falar. Eu queria falar, que obrigada, assim, vou ouvi-las. Eu sou judia e já fui sionista, já fui bem sionista. E eu Qual o fui seu nome? Débora. Débora. Ih, xará. Xará. Sou xará, né? E, enfim, então muitas coisas, assim, eu ainda não li teu livro, mas vou ler, obviamente. E fiquei pensando assim, e se eu tivesse educação na escola, eu fui de escola judaica, eu fui de movimento juvenil de judaicos de esquerda, né? Então, assim, é muito forte essas né? Essa propagandas do Estado de Israel para a comunidade judaica, né? Tem essa, um pouco de uma forma mais ampla aqui nos Estados Unidos, aí Hollywood ajuda, mas tem um trabalho assim, muito forte interno de propaganda da importância do Estado de Israel. E aí eu fiquei pensando nessa questão, quando você falou de alguma aniquilação da identidade, alguma ameaça a essa identidade, né? Entendendo que o Estado, enfim, ia coincidir com essa identidade. Eu acho que tem, além dessa ameaça a alguma identidade psíquica, mas tem algo que é muito forte também no discurso, que é uma ameaça real à possibilidade do povo existir. Então, assim, isso é algo muito forte. E eu digo, assim, pensando, claro, né, na comunidade judaica, nas pessoas que eu conheço, mas como eu vivi essa minha transição, assim, né? Essa minha mudança de posicionamento, de compreensão. Eu acho que... E aí, quando é isso? Quando tem que recorrer a Hamas, tem que recorrer ao OLP, tem que recorrer a qualquer ameaça mínima, mas que dê alguma concretude, que dê algum argumento de que sim, os judeus podem ser aniquilados. E aí, claro, o Holocausto, né? Como aí sempre essa experiência, que enfim, foi um absurdo, mas que pode agora justificar qualquer coisa, qualquer atitude, assim. Então, para mim, o que fica muito claro, assim, muito forte, é essa questão o judeu não pode mais existir, ele está ameaçado de existir como judeu, enquanto judeu, se não existir o Estado de Israel.